Os senhores deuses, as senhoras deuses queriam mandar em todos os povos e raças e nações. Queriam os advogados, advogadas seriam os deuses, os chefes das petições. Queriam monopolizar o direito de peticionar. Os tribunais dos juízes e as juízas querem ser os deuses, deusas das petições. Querem monopolizar a entrada das petições. Querem proibir o direito de peticionar. Querem profissionalizar as petições e querem proibir o direito de peticionar as petições que se tenha direito de peticionar conforme o direito que se tenha por direito entender. E se vai entender direito é para entender os artigos do Conselho de Segurança da ONU, a Carta dos Direitos Humanos. Se vai entender para pensar perfeito o entendimento que se deva ter por conteúdo postulando na petição. O livre manifestação como se fosse uma redação. O direito de peticionar e de se amplamente se defender. Amplamente se manifestar, dizendo o que pensa, sente e o que interpreta da lei, também poder informar. Que cumpre o Código Civil, que com seus primeiros 9 artigos dão direito e embasamento aos artigos do 5º. Direito artigo constitucional da Federação Brasileira. Para entender de república, para entender de Conselho Internacional, Direito Internacional de Peticionar. Está dentro da Lei de Direito à Informação, que também interpretou o direito de peticionar conforme as leis. E a OAB ainda continua sendo controlada pelos filhos e filhas da puta do diabo. E querem dizer que puta é palavrão, mas é uma palavrinha. Palavrão, como disse o português, constitucionalidade, interdisciplinabilidade, para entender a racionalização das questões. Puta, abreviação de prostituta. Prostituta é a antiga serpente, o demônio, o maricon. Para exorcizar o maricon, o diabo, a antiga serpente, Zeus, Afrodite, Minerva, Baco, Hades, Gadu, demônio. Cefas, Apolo, Tristão, até mesmo Hércules se vendeu. Para entender das religiões de filhos e filhas da puta, os senhores deuses, senhoras deusas, que querem mandar nas petições, querem mandar nas leis, interpretar as leis, querem mandar na bunda e nas bandas, querem mandar na cara do olho da direita, na cara do olho da esquerda. Se fosse na Bahia, um vizinho do outro vizinho, quem manda dia e noite, Deus Pai Senhor. Se for no Rio de Janeiro, bunda todo mundo tem, cada um cuida da sua. Deus proteja a minha. Deus Pai Salvador, para lembrar o que falou solteiro politonense sobre aquilo que se tenha por pense, entende, convence, que se vence por Deus Pai, Altíssimo Criador. Para entender como o paulista, paulistense e o paulistano pensam, cada um de uma forma. O praiano disse que é melhor usar a bermuda e a sunga por baixo para nenhum peixe invadir e não pegar. Também o chinelo para poder o calçado tirar a areia e não cozer o pé. E também poder ter um pouco de conforto, poder ainda caminhar e mostrar o poder da fé. Deus manda nas águas, nas muitas águas, nos céus, na terra. E que bom que tenha no café da manhã, almoço e jantar o que germinou. E lugar para passear. Mas se quiser descansar, repousar, à sombra do pomar para poder escrever aquilo que se sente e pensa como um poema, um texto, poesia, redação, treinar. Por se entender que TCC também é petição, direito de TCcionar. E se ligar à internet, tem que pegar o PCC, tem de pegar o PCC, Personal Computing, para poder se comunicar.
Mas se quiser mesmo visualizar, é bom orar e dizer que o Deus da internet é Javé, Criador, Deus Pai, Santo Senhor, Altíssimo, Criador, perfeito, bom pastor. Assim na oração do Deus da petição, porque peticionar é saber ler, escrever e poder se comunicar, direito de livre manifestação, sem a necessidade de nomear advogados, advogadas. Quiseram distorcer as leis durante a ditadura, para ser diferente das leis do Conselho de Segurança da ONU. Quiseram desafiar o Deus das alturas. A pessoa, quando não quer abrir a mão de poder se representar, é por imputabilidade, por ser penalmente imputável, depois de ter sido avaliado. Documentos legais, reservistas podem apresentar o certificado de reserva como imputabilidade, direito de armas, direito de fardas, direito de treino, porque o tiro de guerra não é só no período dos 17 para os 18, por período tem direito a treinamento, a fardamento e depois dos 25, porte, posse de arma. Para se entender também com a CNH, depois dos testes que tantas pessoas criticam, aqueles testes são embasamentos legais para dizer que a pessoa é imputável, penalmente criminal imputável, e imputáveis penalmente são pessoas que têm consciência daquilo que fazem e exercem. E pode-se dizer que são responsáveis pelos seus atos. A partir do momento que é liberado os testes para que a pessoa possa exercer o direito de trabalhar no estudo prático, depois de ter feito o estudo teórico, feito os testes, os exames teóricos, depois praticando a prática, depois de passar na emissão do CNH, para entender que a pessoa está liberada por imputabilidade, se entende que ela é autossuficiente, independente, autônoma, e é capaz de gerir sua vida sem ter de ser tutelada, imputável sou. A pessoa que não pratica ebriedade, toxicomania e não é portadora de demência, nos esforços que se faz na oração para Deus Pai, procurando escapar da morte eterna, a mensagem verdadeira, quem segue os senhores deuses e senhoras deusas, acaba morrendo crucificado, morto, sepultado no fogo do Sheol. Só escapa quem de fato adora Deus Pai Todo-Poderoso, Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Amor, Pai Nosso Javé, Pai Nosso Criador, Pai Eterno, Pai Todo-Poderoso, Reino dos céus, Reino da terra. Pro soldado que tem espada, saber apontar os céus e a terra, depois desenhar e ainda ter as habilidades se desenvolvendo, porque concorda que a espada nas mãos de Deus, eterno governante, também é, além de espada, sinédrio, além de sinédrio, Ankh-Knanak, além de sinédrio, Ankh-Knanak, é a régua T de engenharia e arquitetura utilizada em desenho, e também a letra espada de Torá, ora para Javé. Muita gente usa um nome também para designar, mas o nome de Deus Pai é Javé. Quiseram chamar com outros nomes, mas o nome de Deus Pai continua sendo e será para sempre Javé. Para entender os deuses de Abraão, Isaac, Jacob, José do Egito, Moisés, o Deus que escreveu a Torá entregou a Moisés as leis para que pudesse ter o homem sanidade e tivesse comunhão com a santidade do Espírito Santo do Pentecoste, para poder estar na imputabilidade e responsabilidade penal dos atos, para viver a vida de Abel com os cuidados com o dedo, como Davi, para não deixar Golias invadir, porque tem muitos crimes. E aí as vítimas, os heróis, as heroínas que precisam se tratar para entender o CAPS infantil, o CAPS adulto,
E há pessoas que foram cuidadas desde pequena, depois de tantos ataques, molestamentos, tantas guerras, batalhas, tantas maldades, perversidades. Teve criança que foi tão abusada que teve que usar almofada porque não aguentava mais levar a injeção para ver se conseguia fazer a reversão de tantas doenças, pragas, pestes que aquelas gerações transmitiram para o pequenininho, que foi crescendo e foi se desenvolvendo devagarinho, poder recuperar a sanidade, o amor de verdade, a saúde vinda de Deus Pai Criador, para não ser idiota, amar Deus Pai Santo Senhor. Peticionar é direito, e não ser idiota, não praticar as pedofilias, é cumprir o Torá, falar as verdades verdadeiras é sanidade, e ter direito à opinião, religiosidade, políticas de verdades, ciências do Deus de verdades, que as postulou, as edificou, as revelou a quem ama de fato. Amar o amor. Deus é amor e governa o Éden paraíso que levou durante o período antes do dilúvio para poder fazer com o dilúvio a justiça. E também o mistério da Arca de Noé. Deus é amor e governa o Sheol, o fogo da morte eterna, onde jogou o inferno para ter entendimento de quem manda no celeiro. Deus manda na bênção, na maldição, na graça, na desgraça, na vida, na morte, na bênção, na maldição, na prosperidade, na miséria. Deus é o Pai rico que decide quem vai vir e ficar pobre, miserável. O demônio quis ser miserável, se chamou o Pai miserável, só que Deus disse que Deus é Pai e manda na miséria contra seus inimigos e manda na prosperidade para seus amigos. Para entender por que Daniel amava Deus Pai, Javé Senhor, escapou da cova dos leões e porque seus 3 amigos conseguiram escapar da grande fornalha. Assim, na leitura, nos pensamentos, quando se faz o tratamento, se vai conversando, dialogando para poder ter embasamento, a edificação, tijolo a tijolo dos pensamentos, como se fosse uma programação. Cada repetição das leis, das sentenças, dos mistérios, dos cognitivos, as leis, sentenças, pensamentos, educação, para poder moldar, ajudar a reconstruir, reformular a vida, fortalecer os sentimentos, pensamentos do guerreiro e da guerreira, dos guerreiros e guerreiras, para continuar a batalha, a guerra e reconstruir. Tiraram tudo de Daniel, chamaram de miserável governante de Babilônia, e Deus deu a lição e mostrou a salvação. Se ver alguém todo machucado, com os olhos vermelhos de tantos ter sido agredido e apanhado, e também para lembrar que tem pessoas que foram agredidas com drogas e tóxicos, já que tem muitos sem vergonha que pegam 20 de um braço, 20 no outro, pegam para cortar barba, cabelo e injetar um monte de droga para lá escarnecer, lascar o vaso. E tem de lembrar que quem é corajoso usa barba de profeta, cabelo. Não bebo bebidas alcoólicas, não pratico ebriedade, porque não gosto, odeio ebriedade. Já que muitos ébrias dirigem o carro, atropelam, fazem muita gente aleijada, matam muitos e muitos, e depois ainda lutam no tribunal com esses advogados sem vergonha, essas advogadas sem vergonha que libertam esse povo que faz o mal. A grande prostituta, o demônio merece morrer. E os filhos da grande prostituta, o demônio, os filhos da puta do demônio, que querem pecar, mentir, fazer os crimes, fazer sofrer, ainda zombam, escarnecem, querem escarnecer, fazerem crimes, e ainda falam de envelhecer. Para entender do amor de Deus Pai Santo Senhor, esse período é para comemorar Chanukah. E assim o período das árvores, por a árvore para simbolizar os frutos, a sombra, a prosperidade. E no mês seguinte dos brinquedos, um mês inteiro para comemorar as brincadeiras, os brinquedos, as ferramentas, instrumentos da pedagogia. Isso para os gregos. Dos instrumentos da educação a intelectualizar, intelectualização, intelectualizar,
intelectualizar, ensinar a ter inteligência, os conectivos corretos, justapostos, somados, multiplicados na exatidão. E se tiver que tirar alguma coisa, é para manter o estoque de bênção. E se tiver de lembrar do positivo, do negativo, para entender Katiuiani e entender estabelecer as relações. Se tiver menos pão, buscar mais farinha, preparar mais. E se tiver menos trigo, planta mais. E se entender a relação, a exatidão, a precisão do Deus exato, a exatidão, Espírito Santo, Pentecoste intelectualizador. Tem pessoas que querem criticar sem saber quais os tipos de doença se pode ter, as maldições que a pessoa tem que atravessar. E há pessoas que estejam na condição de Jó, mas há pessoas que estejam na praga, peste, doença por merecerem. Mas se a pessoa entender no amadurecimento, na experiência, no chamamento de Deus Pai, Criador, Santo Senhor, e estabelecer contato com o Espírito Santo de Deus Pai Salvador, poder recobrar o caminho da salvação, por ter encontrado algumas pessoas do bem que estavam dispostas a ajudar, por também entender a edificação, a construção mental, por se entender que o homem tem de usar as ferramentas para trabalhar, ciosamente aproveitar o tempo como Deus determinou. Há tanto tempo atrás, as leis como um programa a programar os pensamentos, a guiar o coração na velocidade, numa velocidade das verdades edificar. Castelo construído com verdades, castelo onde habita o amor, amar, amor. Amo o poder do Espírito Santo. Aumenta a fé, aumenta, aumenta a fé, aumenta, aumenta a fé. Eu quero mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. Poder do amor, poder da honestidade ao infinito. Edificando o coração, os pensamentos, castelo habitar o poder de Deus, o nome de Deus, honrar Deus Pai, assim como os pais e mães honram Deus, assim como pai e mãe honram Deus, para saber como edificar na sanidade cumprir as leis. As palavras têm forças, construção, a educação construída edifica, honra a Deus, para poder seguir os caminhos de Deus. As leis, regras contra os piratas, antipiratarias, antipedofilias. Pedofilias em grego, antiperversidades, antipecados, anticrimes. E o que é anti? Anti é contra, anti é não. Ser antidemônio é ser contra o demônio. É não querer ser igual ao demônio. Aí você fala assim, tem gente querendo zombar, escarnecer, ainda atrapalham, falam junto ou querem se aparecer mais do que quem esteja fazendo? Falam do envelhecimento. Econômico. Econômico. Aí você vai falar economia. Aí você fala assim, melhor finanças. Finanças sempre a prosperar. Esse pessoal feiticeiro, feiticeira, sem vergonhas, vagabundos, vagabundas querem mandar o povo ser idiota, praticar ebriedade, toxicomania, demência. Mas aí não se pode emitir o CNH. Carta Nacional de Habilitação, só para quem não pratica ebriedade, toxicomania, demência. A prova de sanidade, além da reservista, o CNH. E também o exame
exame do Enem. Por isso que tem tanta gente querendo estragar, atrapalhar. E há outras provas de sanidade. E tem tanta gente atacando e fazendo perversidade. Porque querem explorar, escarnecer e zombar filhos e filhas da grande prostituta, o demônio. O maricão idiota que quis ser Deus das coisas que pertencem ao Deus Javé, o Senhor de tudo que tem nos céus e na terra, também dos direitos de peticionar. O Deus das artes, ciências todas, as verdadeiras ciências políticas, da verdadeira religião, de culto ao Deus que fez os céus e a terra, Pai nosso, Javé Criador, para saber a versão original. Shalom, Chanukah.